nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, no nosso último programa, nos últimos programas, havíamos começado a falar especificamente sobre o credo do povo de Deus, sobre os símbolos da nossa fé. Na realidade, até aqui, o Catecismo havia feito uma longa introdução de 184 parágrafos para chegar a apresentar o texto do credo propriamente dito. Já vimos que o símbolo da fé, também chamado como profissão de fé ou credo, ele é dividido em 3 partes. Cada parte fala de assuntos referentes a uma das pessoas da Trindade. Ou seja, o nosso credo tem uma estrutura trinitária. Primeiro se fala do Pai e da obra da criação, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois se fala do Filho e da obra da redenção, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Depois se fala do Espírito Santo e da obra da nossa santificação. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na vida eterna. Então essas 3 partes, elas são distintas, mas elas são interligadas. E cada um dos itens do nosso credo é chamado de artigo. Inclusive, Santo Ambrósio já notava que são 12 artigos, querendo então fazer uma referência aos 12 apóstolos e, portanto, o credo seria uma expressão resumida do conjunto da fé apostólica. E aí nós chegamos ao parágrafo número 192. As profissões de fé, ou símbolos da fé, têm sido numerosos ao longo dos séculos, em resposta às necessidades das diversas épocas. Então, embora hoje nós tenhamos conhecimento e usemos, sobretudo, 2 credos, um mais resumido, chamado Símbolo dos Apóstolos, o outro um pouco mais extenso, chamado Símbolo Niceno-Constantinopolitano, porque elaborado nos concílios de Niceia e de Constantinopla. Na verdade, as diversas comunidades do mundo antigo foram desenvolvendo credos próprios para o batismo, e inclusive acrescentando elementos na medida em que heresias eram sendo vencidas e a fé ia se tornando mais clara. Basta comparar os 2 credos que nós temos, um pouco menor, o outro um pouco maior, que nós vamos perceber que houve acréscimos. E houve acréscimos porque houve discussões, houve pessoas colocando em dúvida certas verdades da fé católica, os concílios foram reunidos e houve definições. Então, nós temos um símbolo chamado de quicunque, que é muito interessante. Ele é conhecido como símbolo de Santo Atanásio, que ele fala muito, acentua muito a unidade das 3 pessoas divinas. Onipotente o Pai, onipotente o Filho, onipotente o Espírito. Eterno Pai, eterno Filho, eterno Espírito. Onisciente o Pai, onisciente o Filho, onisciente o Espírito. É um símbolo que já foi usado no passado. Alguns concílios antigos também tiveram a sua profissão de fé. Concílio de Toledo, Concílio de Latrão, Concílio de Leão, Concílio de Trento, e mesmo alguns papas tiveram a iniciativa de elaborar o seu credo. Então, como por exemplo, a profissão de fé de São Damaso. E bem próximo de nós, em 1968, o Papa Paulo VI teve o trabalho belíssimo de fazer um comentário amplo sobre o credo numa obra chamada Credo do Povo de Deus. Então,
só mostrando que o espírito é sempre o mesmo, ou seja, resumir em poucos artigos o conteúdo das principais verdades do Antigo e do Novo Testamento. De tal maneira que, sobretudo, as pessoas que fossem se apresentar ao batismo, que estavam encerrando a sua iniciação à vida cristã, elas tivessem uma fórmula normativa que fosse comum para todo mundo, que inclusive todo mundo pode rezar junto. Na igreja, por exemplo, nas solenidades, nos domingos, quando nós professamos a nossa fé, todo mundo reza junto o credo com as mesmas palavras. Chegamos então ao parágrafo 193. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e aprofundar hoje a fé de sempre, por meio dos diversos resumos que dela foram feitos. Aliás, é muito interessante no estudo da teologia levar os estudantes, particularmente os seminaristas, os futuros padres, a terem uma visão geral desses vários credos, porque mergulhando neles nós vamos percebendo como a fé da igreja foi sendo, por um lado, contestada, combatida, e por outro lado, defendida e se solidificando, às vezes em detalhes, às vezes em determinados aspectos, mas que permanecem para sempre. Então, esses antigos símbolos, que já não são mais usados tão diretamente na liturgia, não significa que eles estão ultrapassados ou que eles sejam inúteis. Pelo contrário, eles nos ajudam a viver e aprofundar hoje a fé de sempre. Agora, é fato, entre todos os símbolos da fé, 2, já tivemos a oportunidade de ver, 2 ocupam um lugar muito particular na vida da igreja. O símbolo dos apóstolos e o símbolo niceno-constantinopolitano. Parágrafo 194. O símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Esse credo que nós rezamos praticamente todos os domingos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nós sabemos de cor. Dentre tantos símbolos, dentre tantos credos que havia no processo batismal da Igreja Antiga, ele foi o símbolo batismal da Igreja de Roma. E ele acabou se impondo em todo o Ocidente cristão. Então, a sua grande autoridade, ela vem justamente disso. Santo Ambrósio dizia: ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve a sua sé, e para a qual ele trouxe a comum expressão de fé. Que interessante. Santo Ambrósio, para quem não sabe, foi quem batizou Santo Agostinho. Ele foi bispo de Milão e já nos apresentava naquela época, lá no século IV, por que o símbolo dos apóstolos, o credo que nós rezamos ainda hoje nas nossas missas, tem essa autoridade, porque ele foi guardado, ele foi criado e foi guardado e transmitido pela Igreja Romana, aquela em que Pedro, o primeiro dos apóstolos, viveu e testemunhou com a própria vida a sua fidelidade ao Evangelho. Então, que nossa Mamãe do Céu nos ajude nessa caminhada como fiéis seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa fé seja uma fé vivida, não apenas com as palavras, mas com o coração. E que Deus abençoe as nossas famílias. Amém.